Bom, todo planejamento de aula é complicado, mas existem alguns planejamentos mais complicados do que outro. E um desafio que me propus foi justamente falar sobre 2 temas complicados quando o assunto é história: fascismo e nazismo. Inegavelmente são 2 temas bastante interessantes, já que eles marcam o mundo a partir do século XX e com o advento da Segunda Guerra Mundial. E é um tema que gera bastante atenção, de modo que essa é uma temática que vai chegar nos alunos em algum momento. Seja mediaticamente, por filmes, séries, jogos, livros, e normalmente eles aparecem de forma bastante crítica, mas também pode chegar de maneiras mais questionáveis. E no cenário sociopolítico brasileiro de 2022, isso se torna uma tarefa mais complexa. Aplicativos de mensagens, algoritmos de recomendação de rede social, frequentemente dão informações bastante distorcidas. Isso deixa bastante explícito que parte considerável da sociedade tem premissas tendenciosas a um fascismo, a um racismo, com opiniões bastante maniqueístas e de forma bastante agressiva. Então dar essa aula me serviu também como um desafio em como lidar com tais questões, já que eu não sei o posicionamento dos alunos, ou talvez até dos próprios pais. O que eles têm de informação prévia de um tema tão mediatizado, e eu não sabia que resposta isso poderia gerar. Para além disso, também existem algumas problemáticas na hora da aula, como acidentalmente não tentar fazer apologia. Porque é fácil você não exaltar, você não fazer uma coisa clara, mas é difícil você policiar sua fala e a explicação de eventos e conceitos, até que eles estejam contextualizados de forma integral. E são temas que qualquer coisa aberta pode dar conclusões erradas. E um segundo problema é a contextualização, já que são temas que têm bastante problema com quantidade de conceitos: nacionalismo, autoritarismo, totalitarismo, imperialismo, propaganda estatal, culto à personalidade, dissidência, oposição, eugenia, fora as próprias definições de fascismo e nazismo, que são algumas das coisas que podem aparecer. Bom, quanto às aulas, eu tive 2 aulas para falar sobre esses temas, então eu optei fazer isso por 3 partes. Primeiro, cobrir os conceitos e as definições, checando se necessitava haver um entendimento das ideias, dos conceitos, de onde que a coisa se manifestava. Depois, dei um histórico, no sentido de ver como se chegava nesses ideias políticos, até para deixar explícito que não são ideias mágicas que surgem do nada ou produtos lineares simples da história. E por fim eu tentei falar um pouco sobre identificação, já que o fascismo não seria tanto um modelo fechado enquanto um sistema político, mas sim um possível modo que um sistema político opera, com uma série de características bem marcadas. Então, algumas dessas ideias e práticas elas podem existir sem esse sistema existir necessariamente. E assim usar isso para identificar outros fascismos, como por exemplo vai aparecer no Império do Japão ou na Espanha do Franco, ou características e como você pode identificar isso em outras ocasiões ou circunstâncias, como por exemplo no Brasil acontece no governo Vargas. Bom, é difícil serem aulas desinteressantes para os alunos, imagino que até por causa da presença midiática na cultura do popular do nazismo e do fascismo, de forma que foi uma resposta bastante positiva. Mas também vi que em perguntas e aulas posteriores teve um interesse, por exemplo, quais foram os efeitos do nazismo e do fascismo? Resistência, eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial, de onde vinha a ideia de eugenista, raça pura e propaganda. Apesar de ser uma temática complicada, e a recepção também me pareceu bastante interessante, já que um dos meus maiores medos quando tive que lidar com o tema foi justamente, eventualmente, ter que lidar com uma oposição ativa ou ter uma repercussão negativa por causa desse tema. Então, eu fiquei bastante satisfeito. Bom, esse foi meu relato. Muito obrigado pela atenção e até mais.